Hoje a gente está aqui com um dos carros mais exclusivos e caros que passaram recentemente aqui pelo Jornal do Carro. Olha, Mercedes AMG G63, a versão extrema desse Jeepão 4x4 que tem um preço aí superior nessa versão aqui que eu vou mostrar para vocês agora a R$2 milhões. Vamos ver os detalhes. Vamos começar aqui falando logo dos detalhes exclusivos dessa unidade aqui, olha. Começando pela pintura, uma pintura verde metálica fosca, um verde bem bonito, verde inferno, Green Hell, que custa simplesmente R$ 77.400. Esse carro, como eu falei para vocês, está todo customizado, né? Tem muitos opcionais, acabamento escurecido nos faróis. Os faróis têm esse anel de LED bem marcante nessa nova geração, nessa geração atual do Classe G. Aqui a gente tem também, olha, a grade preta com detalhes pretos aqui, muito bonito. Os sensores aqui do sistema de segurança semi-autônomo e tem até uma câmera aqui também para o sistema de visão 360 graus. Temos aqui, claro, olha, limpadores para os faróis, se alguém se aventurar pela lama, ele tem aqui os limpadores para ajudar a iluminação. Bom, vamos aqui para as laterais porque tem muita coisa nesse carro que é diferente. Vou destacar logo aqui, olha, rodas de 22 polegadas. Esse pneu então tem aqui, olha, a medida de 295/40, aro 22, mas ele não é exatamente um pneu todo terreno, porque esse carro aqui tem um motor V8 biturbo. A gente vê aqui logo o emblema, olha, nas laterais, o escudo da AMG aqui, o emblema, o badge da AMG e o V8 biturbo, já mostrando que esse carro aqui não é brincadeira não. São 585 cavalos, mais de 86 quilos de torque, mas a gente vai falar do motor daqui a pouco. Vamos continuar aqui falando dessa beleza que é esse Classe G63. Olha, a gente tem aqui a pintura em 2 tons, né, o teto, e repara só no tamanho desse carro. Eu tenho 1,75, ele tem 1,96 metros de altura. É um carro muito alto. Quando você está aqui a bordo, você vê tudo de cima, como se estivesse quase que num caminhão. Aqui, olha, outro detalhe legal desse carro é a altura em relação ao solo. Ele é bem alto. Isso aqui mostra a capacidade 4x4 dele. São 240 milímetros em relação ao solo. E olha, outro detalhe legal aqui, dos dois lados a gente tem ponteira dupla de escapamento aqui da AMG, né? Tem até o nome AMG aqui, e faz um ronco impressionante quando a gente pisa no acelerador. Outro detalhe legal aqui que é clássico de Jeep, Jeep raiz, né? São essas portas aqui, olha, com a dobradiça externa na parte exterior. Então quando a gente fecha é tudo bem rústico, ó. Faz um barulhão. A gente repara também, olha, nos vidros, eles são bem altos, mais retos e quadradões, né? Outra marca que é de Jeep, né? Modelos que são 4x4. Aqui o compromisso é com fora de estrada. Aqui na traseira a gente logo repara nesse step enorme que fica pendurado na tampa. É um elemento que os utilitários esportivos de uns anos para cá eliminaram no design, né? A maioria hoje não tem mais o pneu e ficou caracterizado como algo que é próprio dos Jeeps, né? Então o G63 tem aqui um step gigantesco, inclusive, olha, ele tem aqui uma trava de segurança que precisa de uma chave específica para nenhum bandido levar. A tampa traseira também tem as dobradiças aqui, é uma tampa bem vertical também, e a gente vê já aqui dentro o porta-malas, um porta-malas generoso aqui, são 454 litros. Essa versão aqui tem 5 lugares, lá fora ele também tem opção de 7 lugares. Outro item aqui que a gente tem é o engate, né, para reboque, ele já vem de série nessa versão. Tem luzes aqui espalhadas pela cabine.
Olha, o detalhe do acabamento aqui na tampa, com um tecido aqui camurçado, couro e olha, peças em fibra de carbono, porque esse carro, como eu falei, é um carro da AMG, né, uma versão da AMG, então ele também tem essa preocupação com desempenho. Aqui a gente tem um visual mais simples, não tem nenhuma grande firula, então olha, as lanternas são bem modestas aqui, uma lanterna bem básica, porque esse carro aqui, como eu falei, ele foi feito para o off-road também, então a gente vai ver que ele é todo quadradão, isso faz parte do estilo do carro. Um outro elemento que chama atenção aqui, olha o tamanho desse bocal do abastecimento, grandão, né? Esse carro, aliás, gente, ele é a gasolina, não é a diesel, né? Como se espera num Jeepão 4x4, porque ele tem a questão do desempenho do lado da AMG. Então aqui a gente tem um veículo que não é muito econômico, ele faz aí entre 5 e 6 km por litro na cidade e na estrada, mas ele tem um tanque de 100 litros que dá uma autonomia aí de até 600 km. Interior, ó, para começar, ele é alto pra caramba, então já tem que fazer um exercício aqui para subir. Bom, o espaço interno aqui é excelente, né? Tem muito conforto, muito luxo, inclusive, saídas de ventilação aqui no meio e também aqui nas colunas, olha, nas colunas centrais. Temos aqui iluminação pra caramba e uma preocupação absurda com o acabamento. Esse carro não tem uma parte metálica aqui no interior da cabine, zero. Ele é totalmente coberto aqui com couro, materiais com aço, com preto brilhante, molduras, quer dizer, um luxo extremo aqui dentro. E olha, para um carro que é 4x4, a gente tem aqui um interior bem esportivo, né? Com teto preto, ó, predominantemente preto aqui por dentro. E, bom, quem viaja aqui atrás tem todo o conforto de estar aqui num carro mais alto, então consegue ter uma baita vista da parte externa do carro. Uma curiosidade aqui dentro, olha, temos até um cinzeiro com isqueiro, um isqueiro tradicional, que é algo hoje cada vez mais raro nos carros de produção. E aqui ainda tem, olha, uma entrada USB para carregamento de celular e outros aparelhos. Um último detalhe, olha, tem sistema de aquecimento dos bancos traseiros, os 2 assentos laterais, né? Mais um item de luxo aqui a bordo do G63. Vamos agora dar uma olhada na cabine para o motorista, para o passageiro da frente, olha, muito luxuoso e muito moderno. A gente já vê logo de cara essas duas telas enormes aqui que formam o quadro de instrumentos e o multimídia do carro, além de ser muito moderno, né? Para um Jeep 4x4 é algo incomum. Bom, em relação aqui ao acabamento, não tenho o que falar. A gente vê a combinação de muitos materiais, couro nobre com costura, todas as peças aqui, olha, com partes em fibra de carbono para reduzir o peso. Então a gente tem muita fibra de carbono aqui realmente, olha, todo o console central dessa versão AMG em fibra de carbono. Tem muito couro e muita peça em metal aqui, o próprio volante, olha, tudo prateado, cromado, os botões aqui no console. Realmente uma preocupação grande com o acabamento. E aqui, olha, um elemento bem charmoso, um relógio da EWC, bem bonitinho aqui na parte inferior do painel. Bom, aqui como em todo Mercedes-Benz, a gente tem a alavanca do câmbio, olha, junto da coluna de direção, e os ajustes elétricos do banco aqui são no forro da porta. E a gente ainda tem, olha, claro, é um veículo de alto luxo, então a gente tem aqui também o ajuste elétrico da coluna de direção. Um detalhe legal aqui dentro do G63 é o sistema de iluminação da cabine. À noite isso fica muito perceptível. Tem 64 cores disponíveis, a gente faz a seleção aqui pelo multimídia. É bem interessante, dá um charme e dá um requinte aqui a bordo quando você está andando com o carro de noite. Para mexer nesse multimídia, parece difícil, mas é bem simples. As telas não são touchscreen, mas a gente tem aqui, olha, esse touchpad com alguns comandos. Então é tudo muito simples. Aqui você
vai mexendo na tela, vai passando o dedo para navegar no menu. E olha, aqui no volante a gente também tem um botão sensível ao toque que permite fazer todos os ajustes na multimídia, enquanto desse lado a gente tem o botão também sensível ao toque para configurar aqui o quadro de instrumentos. Para quem gosta de desempenho, olha, a cereja do bolo é esse botãozinho aqui no volante que faz o ajuste da configuração do modo de condução do carro. Então a gente tem aqui o Sport Plus, o Sport, o Comfort, o Individual, que você faz o ajuste conforme o seu gosto, né? Então aqui, quando a gente posiciona no S+, é quando conseguimos extrair o máximo de desempenho do motor do G63. E para finalizar, olha, temos esses 3 botões que permitem acionar aqui o bloqueio do diferencial, que pode ser dianteiro, central ou traseiro, conforme a demanda para situações off-road ou para rodar na estrada. Então, quando eu clico, por exemplo, para bloquear aqui o diferencial central, ele já entende que eu estou no modo trilha e já aciona aqui e ajusta todos os sistemas do carro. Vamos parar de falar agora e acelerar um pouquinho essa máquina para ver como é que ele anda e como que é envolvente aqui o sistema de condução do Jeep da Mercedes. Olha o som desse carro acelerando. Um motor muito agressivo para um SUV, para um Jeep, né? Não é um SUV, é um Jeep 4x4. Mas o G63 ele é bem agressivo mesmo em tudo. Talvez o dono desse carro nem vá se aventurar muito pela lama, porque ele é um comedor, um devorador aqui de asfalto. A gente tem um motor muito agressivo. Temos aqui um V8 biturbo, 585 cavalos, mais de 86 kg de torque. Ele é muito forte mesmo, na hora que você dá o pedal aqui, ele chega até a levantar um pouco a dianteira. O câmbio desse carro é um câmbio automático de 9 marchas. Temos aqui borboletas bem pronunciadas aqui no volante, né, para facilitar a troca, inclusive em movimento aqui com o carro quando você estiver numa situação off-road. É uma característica comum de carro de competição. E olha, a gente tem aqui elementos de carros esportivos da linha AMG, né? Esse volante mesmo é um volante com a base reta, né? Um volante com uma empunhadura aqui de carro de corrida, mas lembrando, a gente está num SUV 4x4. O mais legal desse carro é que ele é muito alto e ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de aceleração muito forte. A gente tem aí o 0 a 100 em 4,5 segundos, né? E a velocidade máxima dele chega a 240 km por hora. O mais curioso é que esse carro, apesar de ser um Jeep super alto, com quase 2 metros de altura, uma altura em relação ao solo bem elevada, né? A gente tem aqui um desempenho avassalador e ele te dá confiança, até para fazer curva mais fechada, né? Uma característica que não é tão comum dos Jeeps, mas que aqui no G63 a gente sente isso ao volante. Um ponto alto aqui dessa nova geração do Classe G da Mercedes é o nível de sofisticação aqui na cabine, né? Apesar de ser um 4x4 com portas com dobradiças aparentes, esse carro aqui tem essas 2 telas combinadas do quadro de instrumentos e do multimídia, telas grandes com muita informação, fáceis de mexer e com alta conectividade. Então você tem uma interação muito grande enquanto você dirige o carro. Esse carro é muito divertido. Olha, outra coisa legal é que nessa tecla aqui, que também fica junto do volante, né, a gente pode ajustar o volume do ronco do motor. Então você pode ter um ronco mais alto, mais encorpado, ou um ronco mais contido. Bom, esse Jeepão aqui, ele tem, como eu falei, muita eletrônica, né? Então temos aqui, olha, todos os assistentes de segurança semi-autônoma disponíveis hoje nos modelos da Mercedes-Benz, né? Isso agrega valor, agrega muita segurança para o carro. E com essa eletrônica toda,
A gente tem um nível de segurança aqui bem elevado, né, para um carro 4x4. Ele tem, por exemplo, frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, com aceleração e frenagem automática, né, conforme a distância em relação ao veículo da frente. Temos o alerta de ponto cego nos retrovisores, então aqui para o motorista é muito bacana ter esses recursos, porque ele pode se concentrar aqui no prazer ao dirigir. Mas Diogo, o que faltou então no G63 para ser um carro perfeito? Olha, falta aqui mais entradas USB na cabine, não temos aqui entrada do tipo C, que é a mais comum, USB-C nesse momento, né? Todos os smartphones mais novos têm entrada USB-C. Não temos aqui um carregador de celular por indução, é outro item moderno que tem se popularizado nos carros, inclusive nos modelos nacionais. Então ainda faltam alguns elementos, mas olha, não dá nem para perceber isso direito. A gente tem aqui muito conteúdo. Um destaque, por exemplo, é o sistema de som da Burmester, que tem alto padrão de qualidade, tem tweeter, tem caixa de som aqui, alto-falante, espalhado por toda a cabine. Aqui, olha, tem também alguns botões, por exemplo, aqui o botão para você controlar o ronco do motor, no escape, né? Deixar ele mais encorpado, botão de volume. Aqui, olha, tem o seletor dos modos de condução, então aqui a gente consegue escolher também, assim como tem aqui nesse seletor do volante, a gente tem aqui no console. Uma coisa muito legal nesse carro é que quando você está acelerando e faz uma curva, seja para qual for o lado, ele tem um sistema de bolsas aqui de ar nos bancos e elas inflam no lado oposto ao que você está virando a curva, para que o seu corpo não se desloque com o movimento do carro, né? Muito legal. Esse foi o nosso contato com o Mercedes AMG G63, um jipão de mais de 2 milhões de reais aqui no Brasil. E você, gostou, curtiu? Conta pra mim aqui nos comentários. Valeu!